Dissemos que a amizade é a forma ética do amor, mas a amizade é também preferência. Ser amigo é ser sempre também mais amado, ser preferido a todos, a qualquer outro, à imensa massa anónima dos outros. É o sentimento dos dois irmãos, cada um dos quais quer ser escolhido, quer um pouco mais de atenção para si. O amor da mãe iguala, nivela, é verdadeiramente idêntico. A riqueza do indivíduo singular debate-se contra esta igualdade absoluta. A amizade é busca de uma atenção pessoal. Cada um, observa Finnelan, quer ser amado por si mesmo, acima de tudo, apenas por pura inclinação. Que o mundo inteiro lhe seja sacrificado. Não temos então aqui a raiz de todos os privilégios e de todas as injustiças? Escreve então Kierkegaard, passo a citar, exatamente por isso o cristianismo desconfia do amor profano e da amizade, porque a predileção, a paixão, são no fundo um ato de egoísmo. Fecha a citação. Para Kierkegaard, o amor cristão apenas pode existir, portanto, como dever. O cristianismo diz que é um dever amar o próximo. O amor, então, não é uma inclinação espontânea, uma forma de paixão, um sentimento. É um imperativo ético, uma escolha da vontade. Mas poderemos nós impor-nos como dever amar qualquer um? Mostrar simpatia por ele? Kant já tinha posto a si próprio esta pergunta e respondera negativamente. Nós não podemos impor a nós próprios amarmos qualquer um, mostrar simpatia, mostrar simpatia. Amor e simpatia são sentimentos espontâneos, não podem ser suscitados pela vontade. Eu posso tentar amar o meu inimigo, mas no máximo poderei agir em seu favor. Poderei expulsar todos os pensamentos maus que me venham à cabeça, estender-lhe a outra face, dar-lhe todo o meu dinheiro, mas não poderei suscitar em mim ternura e simpatia, amizade sincera. São Francisco, dizem, conseguiu, mas é considerado um santo, e um santo dotado de uma capacidade de amor extraordinária. Kant, portanto, perante o problema do que seja o ato moral, chegou à conclusão de que, como nós não podemos impor os sentimentos, a moral não pode pedir afetos, mas apenas atos. A ética, segundo Kant, não tem nada a ver com a amizade, a simpatia, o amor. A ação moral é feita por puro dever, contra a própria inclinação, contra os próprios sentimentos. Agindo sempre desta maneira, obrigando-se a fazer ações especiais, não perdemos, no entanto, o prazer espontâneo de fazer o bem? Para agirmos assim, temos de deformar a nossa sensibilidade, mortificar a nossa espontaneidade. O resultado é que agimos bem, mas nunca muito bem. Seremos magnânimos com todos, mas daremos pouco a cada um, o mínimo indispensável. A ética de Kant foi muito importante para a edificação da sociedade contemporânea, justa e eficiente. O bom funcionamento social não tem necessidade de altruísmo, mas de correta execução dos próprios deveres profissionais e sociais. Se não tivéssemos construído uma ética impessoal que exige a imparcialidade absoluta, nunca teríamos construído instituições justas que dão a todos a mesma justiça, prestam os mesmos serviços. Para superar o particularismo da amizade, da família, do parentesco, da preferência, aparece uma ética que condena tudo aquilo que se baseia no sentimento e afirma o nosso dever idêntico para com todos os homens. Só pondo de parte as preferências, o funcionário que está por detrás de um balcão, o médico no hospital, o juiz no tribunal agem moralmente. Nos países católicos, a ética dos sentimentos perpetuou o privilégio, serviu de instrumento para impedir a edificação daquelas instituições imparciais, eficientes e justas, que são a glória do mundo protestante. Sobre este ponto não há dúvidas. A imparcialidade da administração moderna é uma criação da ética kantiana, que coloca em primeiro lugar o dever. A sociedade melhorou não porque as pessoas se amam mais, mas porque edificou organizações impessoais justas. O empregado por detrás do balcão não tem necessidade do espírito de caridade. O mundo moderno nasceu sobre a preparação da ética e dos sentimentos, sejam eles altruístas ou pessoais. As virtudes foram objetivadas em regras impessoais e imparciais de conduta. O resultado último é o robô que responde imediatamente ao comando de todos, porque sempre pronto, serviçal, infatigável, infinitamente paciente, imparcial, justo. Se isto é o progresso da humanidade, onde entra a amizade? Não entra, de facto, em parte alguma. A amizade ama aquele que aprecia e aprecia aquele que ama.
Já não é, portanto, meritório sobrepor-se ao dever. A amizade apenas tem sentido enquanto os seres humanos tenham necessidade de amor, de consideração pessoal por parte dos outros seres humanos. A ética impessoal faz progredir a organização social, mas apenas o amor torna a vida vivível. No hospital, o médico deve tratar todos de forma igualmente boa, mas será a mãe que segurará a mão da criança que chora, porque a criança tem necessidade do tratamento igual aos outros, mas também da sua mãe, que é apenas sua e de nenhum outro. A vida é feita de ambas as coisas. Enquanto a organização sanitária melhora, o amor da mãe continua o mesmo. Assim é a amizade. Não pretendemos que seja mais do que aquilo que pode dar. Não tenhamos, porém, ilusões de a podermos reduzir a menos. Quando uma sociedade se baseia na norma da imparcialidade, esta torna-se uma pré-condição da amizade. Ao meu verdadeiro amigo não posso permitir que atue para comigo em violação da norma da imparcialidade. Se é médico, que trate pior os outros doentes. Se é juiz, que me favoreça. Se o fizer, será imoral e, por isso, merecerá o desagrado geral. Ora, se eu sou o seu amigo, não posso querer o seu mal. Por isso, nos países onde a sociedade está organizada numa base particularista, a amizade será particularista. Mas hoje, que a sociedade se apoia em normas universalistas, a amizade deve, primeiro que tudo, respeitar o universalismo e a imparcialidade. A amizade aceita as virtudes sociais, tal como a sociedade as dá, e respeita-as escrupulosamente. Não as cria, mas respeita a sua aplicação e zela pelo seu cumprimento. Vimos que a centelha da amizade pela preferência não é um facto moral. Pode contrapor-se à moral como privilégio ou pode completá-la a construir um enriquecimento, mas não tem, na realidade, um significado mais profundo? Os cachorrinhos empurram-se ambos contra a mãe para obter comida. As crianças fazem-se notadas para obter afeto. É esta a primeira centelha da preferência? Ou devemos procurá-la na competição, na luta? O desejo de ser amado e preferido tem a mesma raiz do sobressair e depois do sucesso? Ou, pelo contrário, pertence à competição pela posição ou pelo território? Pode acontecer que sejam raízes deste tipo, mas, mais provavelmente, estamos fora da estrada. Na realidade, na amizade não há luta. Não é expulsando os outros que nos tornamos amigos. Compete-se por um amor, pelo erotismo, não pela amizade. A preferência que a amizade requer é consideração individual, reconhecimento do valor da própria individualidade, única e inconfundível. Cada individualidade merece este reconhecimento. Não o retira a outro. A mãe encontra em cada um dos seus filhos qualquer virtude particular. Um é simpático, o outro cordial, o terceiro paciente, o último doce. Cada um tem uma em maior quantidade. Na realidade é apenas uma diferença, mas essa diferença é uma virtude. E cada virtude é absoluta, é primordial. Quem não a tem, falta-lhe qualquer coisa. O que será alguém a quem falte paciência, ou coragem, ou doçura? O que tem mais constitui o único, o diferente, o inconfundível. Este mais não se mede. Por isso, com uma medida de avaliação, como em competições na arena ou em todas as outras coisas em que esta existe, como por exemplo no cortejar. A amizade tem mais a ver com aquele que se individualiza como pessoa única e inconfundível do que com aquele que se coloca acima dos outros. Nós damos muita importância à opinião do amigo. O amigo é aquele que nos compreende, é aquele que sabe apreciar alguma virtude nossa, pouco aparente. Amigo é aquele que nos faz justiça, não é um juiz de contenda. Não dá nem troféus, nem prémios, não nos dá riqueza, não sanciona a nossa superioridade moral, social. A preferência de que falamos é um reconhecimento da individualização da nossa pessoa e do seu valor. Diz respeito à própria natureza do eu. Popper escreve, passo a citar, aquilo que torna a vida digna de ser vivida seria imediatamente comprometido se as vidas não fossem absolutamente únicas, mas apenas um aspecto típico de uma dada classe de pessoas, repetindo assim exatamente todas as ações e experiências de todos os outros homens que pertencem à mesma classe. É a unicidade das nossas experiências que, neste sentido, torna a nossa vida digna de ser vivida. Fecha a citação. Na realidade, não basta apenas a unicidade. É a pessoa consciente aquilo que conta. Cada coisa é única, mesmo esta pedra, mas não é por isso que tem valor. O valor é dado pela centralização do eu como consciência, unidade consciente e do múltiplo.
Por uma razão totalmente misteriosa, a vida produziu a consciência e esta sabe que existe e que não pode deixar de existir. Para escolher a existência, a consciência deve querer-se, deve falar de si a si própria. Valorizar-se, achar-se melhor do que não ser. Se o não fizesse, se não tivesse este narcisismo original, dissolver-se-ia. No animal, o sentido de conservação está ligado ao instinto, à fuga, à dor. No homem, à escolha entre ser ou não ser. O dilema apresenta-se sempre. E se escolhe ser, ou seja, a si próprio, ao nada, ao sono, não é apenas pelo medo, pela fome, pela sede, pela dor, ou seja, o instinto. Mas, ainda porque o eu se aprecia a si próprio, chega a amar esta sua miraculosa individualidade. Frágil, patética individualidade pessoal. Efêmeros foram chamados os homens de Esquilo. Por esse motivo, cada um quer ser amado por si próprio, acima de tudo, apenas por pura inclinação. Cada um, basicamente, quer a preferência absoluta. Porque, criada a consciência, a vida apenas pode prosseguir se a consciência individual for dotada de valor, se preferir. O amor é o modelo desta preferência. As crianças não poderiam conservar em si uma centelha vital se não se sentissem amadas pela mãe. Freud deu-nos páginas belíssimas sobre esta necessidade desesperada de objetos de amor e de identificação. Até o enamoramento é, em definitivo, encontrar aquele que, preferido e preferível entre todos, se ama mais do que qualquer outro. Nós temos necessidade de nos sentirmos amados, mais do que qualquer outra coisa no mundo, para encontrar a força de dominar a incrível multiplicidade que existe dentro de nós. Somos o produto de todas as nossas experiências sociais, de todas as nossas identificações, de todos os nossos desejos. O eu é a unidade transitória, precária, destas forças divergentes, sempre prestes a dispersar-se, a dissipar-se. O amor é aquilo que lhe dá sustento e força. Não a justiça abstrata, o amor pessoal, dirigido a si só. Mas há, por certo, uma outra explicação, mais profunda ainda. Na espécie humana, o indivíduo pode impor uma mudança de rumo à cultura e, por isso, definitivamente à evolução. A inteligência criativa pode realizar este supremo acontecimento. O indivíduo singular é potencialmente detentor de um poder imane, do poder de criar novas espécies biológicas. A consciência é, portanto, consciência de ser potencialmente uma espécie em si mesmo. A inteligência está programada para a criação do universo. Cada homem é potencialmente um novo Adão. Isto confere um incrível valor à individualidade. O enamoramento, o amor materno ou paterno, a amizade, dirigem-se todos à individualidade pessoal. A coisa mais frágil e, no entanto, a mais importante. De tal maneira frágil de que tem necessidade de um sustentáculo externo, do reconhecimento e do amor de uma outra pessoa, dotada de valor e, no entanto, a única potência indomável da natureza. E do amor de uma outra pessoa dotada de valor. E, no entanto, a única potência indomável da natureza.